Boa tarde, Cuca. Boa tarde, Vitor. Marcos Boa Fernandes, tarde. da Rádio Tabira. Vitor, já foi questionado o Cuca em relação ao tempo de procura para ele. O Galo ficou praticamente um mês sem treinador e aí ele falou que o andamento das negociações foram rápidas. Mas e pelo lado do Atlético? Esse quase um mês sem treinador, por que da demora? Por que esse período todo até procurar o Cuca? E o quanto isso atinge o mercado, já que você falou que as contratações têm que andar meio que lado a lado com o Cuca para saber quais os jogadores que ele quer no elenco. Bom, fato é que o Cuca sempre esteve na pauta dos nomes. Tivemos uma outra negociação que se arrastou um pouco, né? Tínhamos evoluído em alguns pontos e no último momento não deu certo. Claro que isso impactou também um pouco na montagem, mas, como eu falei, nós estamos desde setembro mapeando e planejando 2025. Não pense você que nós começamos a falar de elenco só depois que o Cuca acertou a vinda para cá. Ele é parte importante, obviamente, mas assim que ele chegou, assim que ele acertou, nós estamos em contato por telefone todos os dias, né, Cuca? Desde o dia que concluiu. E eu apresentando inúmeros nomes para ele. Então, já tínhamos todos os nomes planificados que tinham perfis. E, paralelamente, o Cuca também apresentou alguns nomes. Então, tem momento que o clube vai apresentar nomes, tem momento que o Cuca vai apresentar nomes. Ele tem os nomes de confiança. Então, a gente tenta encontrar o equilíbrio dentro dessas indicações. E estamos correndo para ser mais assertivo possível. Então, o telefone não para, é o tempo todo, né, tentando agilizar o processo, mas, como eu falei, trabalho não falta, dedicação não falta. Muita gente ajudando, colaborando, inclusive o Cuca, dentro desse processo, para que o time seja um time competitivo, né, no qual o torcedor mereça, para realmente chegar no final da temporada comemorando títulos. De Minas. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, porque o Bruno Musi, naquela conversa que teve na sede, falou que os valores que fossem arrecadados com venda de futebol seriam investidos no futebol. Saiu a notícia, né, das vendas de Zarate e Batalha, totalizariam 3 milhões de dólares. E essas cifras, você avalia que seriam possíveis para poder contratar outros 2 jogadores que seriam titulares nesse elenco? O torcedor tem criticado muito isso nas redes sociais. Bom, realmente os valores aferidos pelo Paulinho vão ser reinvestidos nas contratações, né? E o valor dessas vendas, ou dessas saídas de Zaratio e Batalha, vão ser incorporadas também a esse montante. Obviamente que a gente procura qualificar, não é só contratar para ter o jogador e ser pouco utilizado. Então, a minha busca junto com o Cuca e os demais membros responsáveis por essa área é realmente qualificar, né? Temos uma base de equipe já montada em relação ao ano passado e a ideia, como o Cuca falou, é rejuvenescer e qualificar, né? Suprindo as carências que nós temos. Então, dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. Boa tarde, Vitor, Cuca. Minha pergunta é para o Vitor também. Ainda nessa questão do elenco, Vitor, boa tarde, Guilherme, canal do Frossar. Saíram 8 jogadores, como disse o Cuca, mas de venda mais expressiva em relação a valor. A do Paulinho, todo mundo sabe, uma venda muito alta para o Palmeiras. Saíram Batalha, que foi um dos grandes defensores do Atlético ano passado, o Zaratio, que foi campeão brasileiro, inclusive, com o Cuca. Com esses valores que entraram para o clube, a gente sabe que as negociações de Zaratio e Batalha também perderam muito valor pela questão do fim do contrato. É possível qualificar esse elenco com apenas esses valores, ou vai ser necessário uma composição maior, um aporte maior realmente para contratações agora, para o elenco não perder nível do fim do ano passado para o início de 2025? Obrigado. Não, na verdade, a ideia é subir o nível, não perder nível. Em relação à negociação do Paulinho, né, se você pegar o valor total da operação, ela foi a maior transação da história do Atlético, então, valores importantes. E ainda você coloca dois jogadores dentro da operação, que se tornam jogadores com potencial
de revenda, mas principalmente com potencial para jogar, que vai encorpar a equipe do Cuca. Como eu falei, a ideia é qualificarmos, rejuvenescermos, darmos velocidade à equipe. E questões da saída do Zaratio e do Batalha eram situações complexas. Batalha, um jogador que nós conseguimos dobrar o valor investido em 2 anos. Lembrando que é um atleta que vai completar 34 anos, isso não é comum. E diante do desejo dele de voltar para a Argentina depois de 13 anos, cuidar de situações familiares, pessoais, que ele apresentou, entendemos que houve uma compensação financeira por isso e foi feito o movimento. Em relação ao Zaratio, tínhamos um contrato que nos deixava, de certa forma, fragilizado. Acho que é importante fazer aí uma cronologia de que nós estávamos desde março de 2024, quando contratamos o Milito na Argentina. Nós sentamos com o staff do atleta e tinha sinalizado a intenção de renovação. Daí, desde março, iniciamos essa intenção. Fizemos uma proposta inicial que seu representante considerou muito abaixo, mas isso já prevendo um aumento para 2024, coisa que ele não teria no contrato atual. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir ou falar com o representante do Zaratio depois dessa conversa. Nunca nos respondeu, nunca nos enviou uma contraproposta. Algumas vezes falou que viria a Belo Horizonte para discutir essa renovação, coisa que não aconteceu. Inclusive falando que viria para São Paulo, depois viria a Belo Horizonte. Foi a São Paulo, disse que por problemas pessoais voltaria para a Argentina, mas sabíamos que ele estava em Belo Horizonte. Então isso demonstrou uma falta de respeito, uma falta de lealdade, visto que a gente sempre tratou com muito carinho, muito respeito o atleta, dando todo o suporte profissional e até mesmo pessoal em algumas situações. Tínhamos marcado uma reunião com o atleta, aliás, com o representante do atleta no dia do jogo, na véspera do jogo do River, na semifinal. Marcamos a reunião no hotel que nós estávamos, ele não apareceu. Fizemos uma nova proposta, mandamos por e-mail, não respondeu. Não ligou. Entreguei a proposta na mão do Zaratio, não nos retornou. Então, eu estou falando isso só para ilustrar que todos os esforços foram feitos para que a gente pudesse renovar. E diante da falta de retorno, houve uma proposta do Racing, no qual eu já disse que nosso contrato que nos deixava fragilizado, porque tínhamos 50% só do atleta e ainda tínhamos que pagar um valor anual, caso ele atuasse. E foi uma maneira de ter uma recompensa financeira, já que o atleta não iria renovar. Então, entendemos que era o momento de fazer esse movimento. O atleta nem sequer se apresentou, então entendemos que era o momento da gente virar essa página e atuar em outras frentes. Bom dia, Vitor. Bom Cuca, André Riba, GE. Globo. Vitor, você falou a respeito de algumas saídas, mas por que o Atlético está tendo tanta dificuldade para conseguir contratar jogadores no mercado, perdeu titulares e ainda não conseguiu repor a altura, como Paulinho, agora perdeu Batalha, Zaratio, que era um jogador importante durante a temporada. Por que o Atlético está tendo tanta dificuldade no mercado? Você falou só começar do final para o começo. O Zaratio, ano passado, jogou 30% dos minutos. Então, assim, a gente chegou sem ter o Zaratio praticamente a temporada toda. Na verdade, não são dificuldades. A montagem do elenco também ela conta com a participação do treinador. Então,
tínhamos vários nomes na mesa, mas queríamos a participação do Cuca também para poder operacionalizar. Então, hoje nós temos algumas propostas em andamento, algumas negociações se encaminhando, né? Mas não é a dificuldade. A dificuldade também passa pelo que o Cuca falou, o mercado está muito inflacionado, né? Então, temos nossas responsabilidades, temos um orçamento a seguir, né? Não adianta eu prometer trazer um jogador de 20 se eu não tenho 20 para contratar. Então, a gente tem que também entender a nossa realidade e ter responsabilidade em cima disso. Nomes temos, propostas em andamento temos. Toda a contratação, ela também passa, ela é uma construção feita em parceria com o treinador. Então, a partir do momento que nós definimos onde nós atuaríamos, quais posições e os nomes que nós teríamos, nós começamos a colocar em prática. Só que nós temos que respeitar o tempo da negociação. Uma negociação ela é algo bastante complexo, né, que envolve muitas frentes. Então, né, com a anuência e participação do Cuca, a gente tem muitas frentes aí em andamento, né? Espero que nos próximos dias a gente consiga anunciar nomes, mas pode ter certeza o torcedor que nós teremos um time bastante competitivo para a temporada. Cuca. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo de volta. Vitor, minha pergunta para você. O Atlético teve 8 saídas do elenco do ano passado em relação a esse ano. Eu queria saber de você se estão previstas mais saídas e se o Atlético trabalha com um número fechado de chegadas. Na verdade, existem consultas, mas nenhuma saída eminente. A gente, né, coloca 8 nomes, né, de saídas, assim, mas eram 3 atletas em fim de contrato. Negociamos a saída do Maurício Lemos também, que era um jogador que vinha atuando pouco. Então, temos buscado reposição, né, para que a gente trabalhe com um número em torno aí de 28 atletas de linha, mais 4 goleiros, que é mais ou menos um número que te permite ser uma equipe efetiva, que tenha reposição e onde todos os atletas têm um percentual de minutagem para jogar. Acho que mais que isso, até para o Cuca trabalhar fica difícil, né, Cuca? Então, a gente se baseia nesse número. Então, nesse primeiro momento, é difícil falar um número fechado porque vão surgindo demandas, né? Nós temos uma ideia, nesse primeiro momento, para dar uma encorpada na equipe, né? E a partir do momento que nós conseguimos encaminhar essas negociações, né, que a gente tem hoje, é identificar, conforme transcorrer aí do Campeonato Mineiro, né, transcorrer dos dias, se existe mais alguma carência ou alguma oportunidade para a gente buscar. Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Vitor. Marcos Geves, do canal Bica Galo. A pergunta é para o Vitor e é relacionada aos reforços. Muitos nomes são especulados nas redes sociais, a ansiedade do torcedor ela é latente e evidente tanto externamente quanto, tenho certeza, internamente. E nomes que são especulados, por exemplo, como o Soteldo, o Brenner e o Bruno Henrique, além do Coelho, que a gente já imagina que tem uma negociação mais avançada, são jogadores que estão, de fato, no radar do Atlético, tem negociação, ou, de repente, o torcedor pode esquecer que vocês estão procurando outras frentes nesse sentido? Bom, como eu falei, hoje nossa prioridade é reforçar o ataque, que entendemos que nas outras posições nós temos peças suficientes para o início da temporada. Adiantei que nós buscamos rejuvenescer, ter uma equipe mais rápida. Eu costumo não comentar assim, nomes, porque existe uma questão de confidencialidade, de respeito ao negócio também, até para não cair ou inflacionar a operação. Mas, sem dúvida, esses nomes que você citou são nomes interessantes, que agradam. E, como eu falei, espero que nos próximos dias consigamos aí anunciar nomes que agreguem, que tragam essa tranquilidade para o Cuca trabalhar e montar a sua equipe dentro do perfil que ele gosta de ser, um time protagonista. Então, são jogadores protagonistas que nós estamos buscando, jogadores prontos também, né? Nesse momento é a linha que a gente está atuando, jogadores que vão chegar para criar impacto e para realmente brigarem por titularidade da equipe.
Aqui, Eduardo Guerra, da Web Rádio Galo, estamos ao vivo. A pergunta é para o Vitor. Vitor, esse movimento natural de mercado, saiu 8, vai chegar a 3, se o Natanael se confirmar, isso é normal de um mercado. Só que nós perdemos um jogador do quilate do Paulinho, de 18 milhões de euros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu não sei se foi artilheiro da Libertadores ou quase artilheiro da Libertadores, um cara que fazia total diferença dentro de campo, tanto que foi vendido por 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Eu quero saber o seguinte, a reposição de um jogador desse quilate está sendo analisada? Porque os nomes que aqui foram falados, assim, eu acho que não repõem o Paulinho. E já foi dito que a gente teria 4 Hulks, 1000 Hulks, não sei. Eu quero saber o seguinte, um jogador desse quilate está sendo analisado nesse momento? Bom, é sempre muito difícil, né, você repor um jogador com tamanha capacidade que tem o Paulinho. Como eu disse, estamos trabalhando incessantemente. Eu começo todo dia, 7h30 da manhã, vou até às 11 da noite para poder viabilizar isso. Temos nomes importantes, temos nomes grandes na pauta, mas eu acho que a gente tem que apostar também não só na individualidade, mas na coletividade, né? Não adianta você trazer um nome de impacto se não encaixa dentro de uma coletividade. Então, é buscar um nome, sim, que consiga repor, mas juntamente com os outros nomes que a gente está trabalhando, se complementem, né? Porque um jogador com a qualidade do Paulinho, se não tiver bons jogadores ao lado, não vai conseguir render o seu máximo. Então, temos um nome importante, sim, em negociação, que creio que vai, né, se confirmar, vai realmente dar essa tranquilidade ao torcedor, mas buscamos e estamos trabalhando outros nomes que também complementem no sentido de ter uma coletividade forte, que é o que precisamos, né? Futebol se ganha com coletividade, né? E você tem nomes importantes que se complementem, realmente é assim que se constrói uma equipe vencedora, né? Já temos nomes importantes aqui que podem também ser desequilibrantes e estamos buscando, com certeza estamos buscando nomes com esse perfil, desequilibrante, mas que consigam também se entender dentro de uma coletividade.